produzindo ciência em prol da nossa querida psicologia. Vamos lá? Vamos caminhar? Esse outro convidado é especial, né, Franco? É muito Você vai especial. apresentar, mas depois quero falar algumas palavras. Então, tá bom, vamos lá. Vamos colocar, vamos chamar aqui, né, para a tela aqui, o professor Afonso Antônio Machado, né? Além de um grande pesquisador, né, que inspirou todos nós, né? Ele é um grande amigo, né? Um grande amigo do lápis, um grande amigo da psicologia do esporte. Olha o currículo dele, Varley. A gente fica falando para os alunos irem estudar, né? Fazer outra graduação, porque na psicologia do esporte, sendo uma área híbrida, né? De duas ciências, principalmente a psicologia e a educação física, Afonso tem 4 graduações. Ele tem a educação física, a psicologia, a filosofia e a pedagogia. Além disso, ele tem doutorado e pós-doutorado. Olha só, vai gostar de estudar, né, professor? Ele foi presidente da Sobrap, né, que atualmente é a BPEX, no ano de 2006. Coordenou o LEPESP, realizou vários congressos, eu estive presente em alguns, você também teve, né, Darley? É assim, uma pessoa incansável aí, formou diversas pessoas. A gente fica extremamente agradecido e honrado da sua presença aqui, Afonso. Você proferir aqui essa palestra de encerramento. Vou passar aqui para o Varley para ele falar alguma coisa e você faça suas considerações. Afonso, eu não tenho como te agradecer. Agora é uma questão mais pessoal do que institucional. Você sempre esteve presente nas nossas vidas, na minha vida em especial durante o meu doutorado, sempre me apoiando, me ajudando. Eu me lembro dos telefonemas que eu trocava com você dentro do Senesp, e você sempre dando uma força enorme no processo de doutoramento meu, seja através dos artigos, seja através dos conselhos. Eu sou muito grato a você, Afonso. Sempre que estive na sua cidade, fui muito bem recebido, não só por você, mas por toda a sua equipe, né? Fruto de uma relação fraterna que você foi plantando, né? Onde dentro de um laboratório as pessoas são muito importantes. E essa escolha para que você estivesse aqui conosco, ela tem muito desse sentimento de gratidão do Dittmar, meu, do Franco, do professor Luiz Carlos, que são pessoas que conviveram com o senhor e sabem o quanto o senhor é generoso, o quanto o senhor é uma pessoa proativa, que trabalha em prol do grupo e que quer ajudar. Eu fico emocionado porque eu sei a luta que o senhor trava hoje e sei da força que o senhor teve que fazer para estar aqui conosco nesse dia de hoje. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Eu acho que eu posso falar alguma coisa, né? Eu queria dizer, Varley e Franco, que, obviamente, um convite vindo de vocês eu não recusaria por nada, de maneira nenhuma, em tempo algum. Claro, eu me lembro de vocês iniciando, como a Regina bem colocou, na década de 90 nós estivemos juntos naquele grande congresso que o Dittmar fez aí em Belo Horizonte, e é aquela história, a gente lembra de vocês meninos e a gente vê vocês hoje homens doutores produzindo, não é? Seguindo o caminho natural que eu entendo que todo líder de grupo de pesquisa espera encontrar nos seus orientandos, nos seus parceiros, não é? Fora isso, existe aquela outra coisa, não é? Que eu vou usar da fala do Docil. Entre nós, entre os nossos laboratórios, nunca houve divisão de laboratório. Parece que estamos envolvidos mesmo, como se fôssemos apenas um laboratório. Então, eu entendo que esta criação do Dittmar se assemelha à criação do Afonso com os dele. Então, vocês na minha casa são muito bem recebidos, mas eu sou muitíssimo bem recebido aí também. Tá bem? Eu mandei uma mensagem para o Varley aqui, e eu vou ler para vocês. Eu disse para o Varley que se ele me chamar de novo de senhor, eu saio da sala, porque eu sou senhor e confesso, mas não precisa me lembrar
certo? Com relação à segunda fala do Varley, que ele sabe da minha dificuldade, é que, queridos amigos, psicólogo também passa por perrengues, e eu estou vencendo uma depressão. Estou chegando agora do psiquiatra, tive uma consulta agora às 15 horas, ele hoje tirou todos os medicamentos, então caminhar sozinho, não é? Somente com o apoio da terapia, mas foi uma depressão que eu não percebi chegar, porque trabalhei exaustivamente durante o começo da pandemia. Então foi uma imprudência minha, paguei o preço pela imprudência, estou voltando para minha rota. Então, obrigado, Varley, obrigado, Franco. O convite de vocês não era um convite, era uma intimação, eu não podia faltar. De jeito nenhum. Para nada. Se fosse só para ficar mudando de slide, eu estaria. Estou com vocês. Tá bem? Então, estou à disposição de vocês. A hora que vocês entenderem que eu posso começar, a Mariana vai me ajudar a passar os slides e eu vou tocando a fala. Fica à vontade, professor. Mariana, pode projetar Obrigado. Aí? E vamos lá. Bem, a mim, né, coube uma tarefa difícil, eu entendo, uma tarefa bem complexa, né? Eu diria uma tarefa robusta, não é? Por que uma tarefa robusta? Porque coube a mim falar da importância dos grupos e laboratórios de pesquisa na psicologia do esportes. Então, para nós estarmos trabalhando em conjunto, eu diria para vocês assim, eu vou dar um panorama geral, né, desta importância destes laboratórios, da importância dos grupos de pesquisa, do ponto de vista do nosso cenário nacional, obviamente, não é? Estamos no Brasil, vou falar disto, vou falar um pouco do cenário do lápis, mas eu vou trazer algumas informações que eu entendo que sejam necessárias, porque como o nosso público, primeiro, como isso vai ficar gravado e cada um pode assistir em qualquer momento, eu acredito que qualquer professor de psicologia dos esportes pode içar estes dados e usar em suas aulas. Então eu entendi que era necessário eu trazer algum suporte na minha fala. Tá bem? Mariana, por favor. Sendo assim, eu diria que a pesquisa científica não é uma coisa de se sentar e parir a pesquisa. Então, a gente vê as faculdades, tanto de educação física, quanto de psicologia, quanto dos demais outros cursos paralelos aos nossos, que caminham conosco, por exemplo, fisioterapia, pedagogia, terapia ocupacional, enfim, as demais outras áreas que estão conosco no nosso avanço de área, enquanto psicologia dos esportes, eu percebo que é necessário que a gente entenda que a pesquisa ela é composta de uma série de passos, certo? De uma série de etapas. E estes passos ou essas etapas já consolidadas são adotados na busca de uma resposta. A pesquisa ela vem para responder a um determinado problema. Não é? Então, cabe ao orientador da pesquisa, cabe ao líder de grupo saber quais são as melhores respostas, quais são os melhores caminhos para se chegar a um determinado avanço. Então, aí, em função disso, é que cada um dos nossos laboratórios no Brasil e no mundo tem o seu filão de preferência, tem a sua linha de produção específica, certo? E eu entendo que na pesquisa científica está para muito mais do que achar respostas, né? Ela deve contribuir para o conhecimento humano. A pesquisa científica deve ampliar saberes, deve trazer fatos novos por meio de uma grande reflexão. Senão, não é bem uma pesquisa científica, é meramente pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa via Google, uma pesquisa via Facebook, e que não há um aprofundamento e não há necessidade de aprofundamento. Mas quando eu penso numa pesquisa científica, eu tenho que pensar na contribuição que aquilo vai trazer para o conhecimento humano, mais do que isso, quanto de ampliação dos saberes já
estabelecidos surgirão a partir daquela pesquisa, e obviamente que isto é feito por meio da razão, do raciocínio e de muita reflexão. Correto? Mariana, por favor. A partir desta colocação, ou partindo deste ponto, certo? No nosso próximo slide, nós vamos perceber. Pode cá, Mariana, é isto. Nós vamos perceber que as pesquisas científicas, elas são classificadas de acordo com diversos critérios, não é? E eu diria assim para vocês, é interessante, antes de eu avançar nessa fala, mas este primeiro item do slide é muito significativo, porque a gente vê coisas da seguinte natureza. Alguns laboratórios têm por objetivo ou por meta ou por afinidade, trabalham com pesquisas qualitativas. E outros laboratórios têm por meta ou por afinidade o trabalho com pesquisas quantitativas, certo? O fato interessante é que atualmente na Europa nós estamos com um grande volume de pesquisadores, inclusive na psicologia dos esportes, que está trabalhando com as pesquisas mistas. E vale a pena a gente pontuar aqui nesta palestra de encerramento que a pesquisa mista ela é muito mais do que uma parte qualitativa e uma parte quantitativa. A pesquisa mista ela tem uma natureza específica, ela tem um desenvolvimento específico que vai para além do quantitativo e além do qualitativo, certo? Então, quando a gente pensa em classificar o volume de pesquisas que nós temos produzidos, nós temos que perceber que nós temos diversos critérios, e cada um desse critério obedece uma especificação bem definida, não é? Quando nós pensamos nestas especificações, talvez alguém pergunte, quais seriam essas especificações? Já falaremos em seguida. No entanto, vale a pena a gente perceber que nós temos objetivos específicos, delineamento específico, literatura específica para dar o estofo dessa pesquisa. Nós temos os procedimentos que são específicos demais, e aí nós temos os direcionamentos. Então, é preciso que a gente entenda e escolha qual é o tipo de critério, qual é o tipo de pesquisa que vai contribuir para um resultado válido, não é? De forma que conhecê-las é importante para saber qual será mais adequado ao objetivo desejado. Dependendo dos objetivos que nós tenhamos, nós teremos um tipo de metodologia e um tipo de procedimento. Nesse tipo de procedimento, nós teremos um tipo de instrumento. Então, não são todos os instrumentos, não são todos os objetivos e não são todos os procedimentos que respondem a um viés de pesquisa científica. É necessário um conjunto de informações para que a gente chegue à verdadeira, à pontual escolha. Correto? Podemos mudar, Mariana, por favor. Então, quando eu penso, né, eu, Afonso, na posição em que estou, enquanto líder de pesquisa, líder de um grupo de pesquisa, e se alguém me perguntar o que você acha mais difícil, quando, ainda nessa linha de raciocínio, quando um pretenso candidato a uma vaga de doutorado me procura e diz assim, eu gostaria de fazer o doutorado com você, o que você me sugere, né? Então, eu digo que isso é muito difícil, é o mais difícil. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma área de estudo e de pesquisa, como o Franco disse, híbrida. Eu diria que é uma área de pesquisa de uma dupla entrada, porque assim como eu entro com todo o conjunto de conhecimento da educação física, da motricidade humana, eu entro com todo o conjunto de conhecimento da psicologia, certo? Quando eu penso na parte que vem da educação física, eu tenho que ter um conhecimento bastante extenso e profundo da educação física escolar, da atividade física de recreação e lazer, da atividade de dança, das atividades de treinamento esportivo, das atividades de treinamentos especialíssimos do treinamento esportivo, não só do treinamento enquanto condicionamento físico, mas das modalidades em si. Então,
para nós termos uma ideia de uma natureza ampla. Porém, quando eu penso na psicologia, eu penso assim, eu quero estudar este gesto ou este acontecimento à luz de que área, de que linha da psicologia? À luz da psicanálise? À luz da psicologia social? À luz da fenomenologia? À luz da cognitiva comportamental? Então, à luz de quê? Certo? Existem, sim, algumas correntes de psicólogos do esporte, especialistas em psicologia do esporte, que entendem que apenas pela cognitiva comportamental é que a gente consegue bons resultados. Eu já diria para vocês que as grandes revistas de psicologia do esporte, as internacionais e futuramente as nacionais também, já percebem que qualquer uma das áreas dá um bom embasamento. Existem situações que são mais apropriadas. Então, eu diria, existe, quando pensamos na natureza interdisciplinar, algumas propostas mais adequadas, mais apropriadas, mais aplicadas. Mas é possível estudar, sim, o fenômeno da atividade física à luz de qualquer dos segmentos da psicologia. Esse casamento é um casamento perfeito. Mas eu prefiro que seja pelo TCC. Maravilha, é tua opção. Eu prefiro que seja pela psicanálise. Parabéns, é tua opção. Eu acho que se eu olhar através dos olhos da psicologia social... Então, veja, é viável tudo, desde que tenhamos uma certa parcimônia e, mais do que isso, pé no chão. Então, é necessário percebermos a natureza interdisciplinar que cobra do pesquisador e, mais ainda, do líder do grupo, uma formação robusta. E quando eu digo formação, eu não estou falando apenas a formação livresca, que vocês não conseguem enxergar, mas a minha parede, ela as minhas 4 paredes, tirando o painel que está lá no fundo, é uma biblioteca, certo? Então, não interessa que eu tenha o conhecimento teórico apenas, interessa sim que este conhecimento teórico esteja abarcado e abraçado por uma aplicabilidade. Então, a natureza interdisciplinar da nossa área cobra da gente uma formação teórica robusta e uma aplicação igualmente robusta, certo? Para quê? Para que a gente possa mapear, ver o que temos e cercar a área com segurança e objetividade. Por quê? Porque senão as nossas pesquisas e os nossos grupos de estudos estarão pesquisando tudo e quem pesquisa tudo não pesquisa nada. Não é? No mundo científico é necessário sim que eu tenha alguns vieses que me conduzam para uma determinada natureza, para uma determinada especificidade, para um determinado campo de estudo, para que eu comece a formar expertises que darão continuidade aos meus estudos, certo? Então, isto mostra que a formação robusta e aplicada será uma segurança para o grupo de pesquisa, para o grupo de pesquisadores, para os jovens liderados, porém, o líder tem que sim garantir um conhecimento e uma aplicação com muita segurança e muita objetividade. Mariana, por favor. E aí, então, quando eu digo isso, eu respondo àquela primeira fala que eu havia proposto, né, das dificuldades que temos quando nós pensamos na aplicabilidade da pesquisa ou no trabalho que dá desenvolver um tipo de pesquisa ou escolher um tipo de pesquisa, né? Por quê? Porque isto vai cobrar de nós o conhecimento desde a natureza do que está sendo estudado, desde os objetivos claros e objetivos possíveis de serem atingidos, porque muitas vezes a gente escreve um projeto com objetivos tão distantes da realidade ou tão inexequíveis que a gente não consegue amarrar a nossa pesquisa. A literatura não dá nem suporte para tamanha liquidez
que a gente coloca no papel. Então, esses objetivos têm que ser bastante pertinentes. O local onde a gente vai desenvolver a nossa pesquisa, que tipo de abordagem seguiremos, os procedimentos, não é? Por que isso tudo? Porque nós temos uma infinidade de caminhos. E presta atenção, o caminho é uma coisa muito estranha. Porque, por exemplo, no lápis, nós temos hoje os nossos dois colegas, os nossos dois mentores, Varley e Franco. Cada um deles tem uma linha de pesquisa, não necessariamente precisa de ser igual. Então, atentem para as minhas mãos. No entanto, cada um deles tem os seus orientandos. Olha para a minha mão esquerda, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isto, olha. Esses orientandos vão ser novas trilhas a serem seguidas. E, obviamente, que o outro, ou o Varley ou o Franco, que vão estar aqui representados por cada uma das mãos, representarão eles o caminho e os orientandos as trilhas. Então, cada um dos orientandos que saem de nós e que vão para os seus locais de trabalho, para suas faculdades, para suas universidades, para o seu campo de treinamento, para a sua prefeitura, para o seu clube, serão trilhas que têm início no caminho que é cada um de nós líder, certo? Então vocês vão dizer assim, eu nunca havia pensado dessa maneira. É uma maneira que eu entendo como muito pedagógica para que eu desenvolva a figura do líder do grupo e dos liderados desse grupo, certo? Não necessariamente os nossos liderados precisam pesquisar as nossas pesquisas. Aliás, é saudável, é sadio, do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, que haja sempre agregações e não manutenções, certo? Com isso, nós temos um grupo robusto, com isso, nós temos um grupo produtivo, que trabalha em conjunto em algumas linhas, mas que trabalha solo nas coisas específicas do interesse de cada um. Enfim, os grupos tendem a formar os seus novos líderes. Correto? Por favor, Mariana, podemos? Quando eu penso dessa maneira, então eu penso nos laboratórios, não é? Então, os laboratórios. Então, olha que coisa interessante. Quando eu comento em alguns locais por onde eu passo, hoje, atualmente, eu, além de estar na Unesp, estou dando aula numa faculdade de medicina, certo? Na faculdade de medicina, eu trabalho com psicologia clínica, né? E, às vezes, durante a aula, eu lanço exemplos e eu digo assim, no meu laboratório de pesquisas e de estudos, e os médicos olham para mim, os médicos, né, os alunos, olham para mim assim, assustado. O que seria um laboratório de psicologia? Né? Então, um laboratório de psicologia é um ambiente propício para estudo. Né? O que se faz nesse laboratório? Reúnem-se alunos, pesquisadores, amigos dos alunos que têm interesse no assunto, amigo do pesquisador que tem interesse no assunto, amigo do líder que tem interesse no assunto, não é? E o que é mais importante num laboratório? Então, quando eu afinei o tema com o Franco e com o Varley, eu achei muito interessante porque eu ia poder falar da coisa que eu mais acredito. O que eu mais acredito dos laboratórios é a oportunidade de trocar conhecimentos e de firmar parcerias acadêmicas e profissionais, certo? É muito interessante, por exemplo, que uma pesquisa que eu esteja desenvolvendo sobre expatriados tenha eco no laboratório da professora Regina Brandão, que trabalha com isso também. Certo? Expatriados é uma linha do meu laboratório, mas é uma linha também do laboratório da professora Regina. Agora, presta atenção, a professora Regina está em distância de mim, que estou em Rio Claro, ela está aproximadamente a 200 quilômetros. No entanto, o professor Rui Gomes, da Universidade do Minho, também estuda expatriados. E o professor Rui Gomes, da Universidade do Minho, está em Portugal. Há
muitos quilômetros de distância. Então, é interessante que, em algum momento, a gente sente junto e faça essas parcerias acadêmicas e profissionais trocando conhecimento. Olha, eu fiz essa pesquisa, encontrei isso, você fez isso, encontrou isso. Vamos fazer uma outra pesquisa com uma abrangência maior, trocando mais informações, certo? Eu diria que agora, há muito pouco tempo atrás, eu e um ex-orientando meu, hoje doutor, o Cauã, iniciamos uma pesquisa com ciclistas, com pessoas que praticam o ciclismo, não necessariamente com atletas e não necessariamente com iniciantes do ciclismo, qualquer pessoa que faça ciclismo. Nós distribuímos a nossa pesquisa pelas mídias sociais, o meu laboratório trabalha muito com mídias sociais, e nós mandamos para alguns países de língua portuguesa a mesma pesquisa, e aí eu não quis correr risco de traduções, optei apenas por isso, e temos então 3.000 e poucos dados. Dos 3.000 e poucos dados, nós temos 1.300 dados de iniciantes do ciclismo, e os demais outros de ciclistas que competem o ciclismo, certo? Olha a riqueza, porque isso está aí nos países de língua portuguesa. Então, é um trabalho, é uma pesquisa que vai render resultados que serão devolvidos à sociedade que pratica o ciclismo e aos psicólogos que trabalham com esses e aos professores de educação física que trabalham com esses, certo? E, obviamente, que foi um esforço conjunto de alunos, pesquisadores, uma troca de conhecimento, uma possibilidade de se firmar parcerias acadêmicas e profissionais. Então, essa é a grande riqueza do ambiente laboratório, do espaço que nós denominamos laboratório. E uma coisa muito importante que eu acho que é necessário dizer, que a pandemia de maneira nenhuma complicou. Porque, pelo contrário, agora com a pandemia, eu converso muito mais com o Rui, muito mais com a Regina, muito mais com qualquer um de vocês online. A gente acerta o fuso horário e conversa, quando antes isso quase não acontecia. Então, os laboratórios estão trabalhando de vento em popa, né? E produzindo, firmando parcerias acadêmicas e profissionais. Eu me lembro, inclusive, que uma das pessoas que me ajudou a desenvolver o material de estudo do ciclismo foi o professor Marcos Balbinotti, que está no Canadá e que tem acesso a uma comunidade de fala portuguesa no Canadá e ajudou a distribuir. Então, veja, é uma pesquisa que está rodando o mundo em países de fala da língua portuguesa. Então, isso são parcerias firmadas e esta é a grande vantagem dos laboratórios. Correto? Por favor, Mariana. Quando nós pensamos nesta plasticidade dos laboratórios, a gente pensa na inserção deles na sociedade científica e acadêmica, não é? E o que vai acontecer é que cada laboratório, de uma certa forma, ele dá destaque, ele dá a visibilidade daquilo que é desenvolvido por aquele grupo, não é? Então, quando eu disse para vocês, o meu laboratório trabalha muito com as mídias sociais, eu diria assim, no Brasil, a gente foi pioneiro no trabalho das mídias sociais junto à psicologia dos esportes. E uma historinha que eu sempre conto é que numa das passagens por Portugal, eu ouvi de um colega que a psicologia dos esportes estava perdendo um grande pesquisador e a área de comunicações estava ganhando um grande pesquisador. E eu já falei isso em outra ocasião e repito agora. E hoje, por exemplo, este meu colega que me disse isto é um dos pesquisadores em mídia no esporte. Então, isto mostra que a plasticidade não está apenas na inserção do laboratório, mas está na escolha dos temas. Os temas vão se alterando, vão se mutando à medida que nós vamos precisando de novas ferramentas, de novos instrumentos, não é? E aí, então, o papel do líder do grupo de pesquisa, do líder do laboratório, é ter uma atenção voltada à formação dos jovens, não é? E quando nós pensamos na
formação dos jovens pesquisadores, nós temos que ter atenção para uma coisa muito interessante, certo? Que é o fato de nós estarmos desenvolvendo novas pessoas a partir de uma matriz. Não é? Eu diria assim, olha que grandiosidade foi que o lápis tenha tido o primeiro passo dado pelo Dittmar, posteriormente pelo professor Luiz Carlos, não é? Logo em seguida vem o Salmela para esse grupo. Enquanto isso, Franco e Varley crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, nós temos na cabeça Varley e Franco. O que significa? Significa que Varley e Franco partiram de uma matriz e estão criando atalhos para os seus novos membros, para os seus novos orientandos, para os seus novos. Olha, eu vou usar uma coisa que eu não costumo usar, mas eu vou usar um recurso de linguagem. Para os novos Varleyzinhos e Franquinhos. Ainda que não sejam Varleyzinhos e Franquinhos, porque pensam diferentes, agem diferente, buscam diferente, pesquisam diferente e apresentam diferente. Certo? Então eu digo, no meu laboratório, no LEPESP, aqui atrás, olha, do meu quadro, certo? Os meus orientandos, eles não são Afonsinhos ou Afonsetes. Cada um deles tem a sua personalidade, o seu destino, o seu filão de estudo. Eu oriento, eu organizo, eu sedimento. Este é o papel do líder. E para isso, nós temos as reuniões acadêmicas e nós temos a divulgação dos trabalhos, que acontecem em congressos, seminários, em momentos como este. Tá bem? Por favor, Mariana, o próximo. E eu diria, então, que no nosso país, eu queria dizer que é uma coisa atípica, certo? Por que é uma coisa atípica? Primeiro, meus amigos, eu não preciso repetir para vocês, né? Olha o tamanho do nosso país e olha quantos países da Europa caberiam no nosso país. Então lá eu pego um trem, ando 2 horas, estou num outro país. Aqui eu não pego trem porque não tem. Eu pego um avião, ando 2 horas, eu ainda estou aqui. Eu ando 8 horas, ainda estou aqui. Você vai me dizer, mas por que você está falando isso? Porque no Brasil, como em grande parte do mundo, o desenvolvimento da pesquisa e dos laboratórios aconteceu praticamente da mesma maneira, certo? Vários desses seu desenvolvimento acompanhado pelo crescimento dos programas de pós-graduação. Certo? Ainda que o LAPS tenha começado um pouco antes do programa de pós-graduação e um conjunto de outros laboratórios também, como foi o caso também do meu laboratório, o meu laboratório hoje tem 28 anos de registro no CNPq, ele começou antes dos 2 programas de mestrado e doutorado que nós temos no meu departamento, no meu instituto, certo? Mas por que acontece junto? Acontece junto porque é no programa de pós-graduação que eu vou ter um fomento maior, que eu vou ter um investimento maior à pesquisa, certo? E aí também um outro detalhe, os programas de pós-graduação, inclusive os de pós-graduação profissional, né, eles têm como ponto de partida a formação de líderes e membros que divulguem suas pesquisas e se juntem aos demais membros. Então, talvez, ou talvez não, é exatamente por isso que quando a gente assiste uma defesa de tese, sempre um membro da banca diz assim, espero ver logo esse trabalho publicado, ou seja, divulgue a sua pesquisa, ajude a fomentar o grupo, junte-se a outros grupos, agregue novos conhecimentos, certo? De uma maneira interna, né, as temáticas, os procedimentos, os desenvolvimentos sofrem ampliações, né, e vão sempre se ampliando, vão sempre se destacando. No entanto, o que a gente vê é assim, sem uma vida acadêmica mais alicerçada e sedimentada, a gente não consegue dar o próximo passo, certo?
Do que é que eu estou falando? Estou dizendo assim, um laboratório de pesquisa que apenas se reúne para discutir textos e não põe a pesquisa em prática, um laboratório de pesquisa que só se reúne para estudar e ter conhecimento da teoria e não vai para a prática, é um laboratório, é um grupo de pesquisa que não tem um crescimento robusto, um crescimento mais perceptível, certo? No entanto, os grandes laboratórios do mundo, e hoje também alguns dos grandes laboratórios do Brasil, não é? Porque alguns ainda estão em fase inicial, deram este salto de qualidade, não é? Mostram para o mundo o seu estado de arte apenas a partir de internacionalização. Então, a internacionalização da pesquisa, a internacionalização de um grupo de pesquisa, a internacionalização de um grupo de estudos se deu no governo anterior, no governo federal anterior a esse que temos, certo? Foi muito mais sentido este avanço, porque nós tínhamos um número maior de bolsas de estudo, um número maior de pessoas saindo do Brasil para um doutorado sanduíche, para um pós-doutorado, certo? Eu posso dizer que eu sou um exemplo, saí 3 vezes desta maneira, certo? Então, essa internacionalização traz mais membros, aglutina, agrega mais membros de fora do Brasil para cá e nós lá, naquele canto, certo? Então, é assim que a gente tem o pé dentro de alguns laboratórios em Portugal. Acho que tá dando uma travada lá. Isso. Franco, enquanto o professor Afonso restabelece o contato, vamos deixar um convite aqui para todos, né? Daqui a pouco vamos entrar numa sequência de depoimento. Afonso, acho que você está travando aqui para a gente. Qual que era o convite, Varley? Para convidar todos, né? Depois da apresentação brilhante, o professor Afonso ainda vai conduzir, teremos uma série de depoimentos de atletas, professores, ex-alunos do LAPS. O professor Afonso caiu, ele deve estar retornando daqui a pouquinho, então já fica aí o convite a todos aí para que divulguem. Daqui a pouquinho teremos o retorno do professor Afonso para terminar essa brilhante palestra e uma série de mensagens que nós recebemos ao longo desses dias. Atletas, professores convidados, ex-alunos nossos e alguns dos nossos colegas aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, que estão com a gente e alguns que já tiveram passagem também nessa história aí do laboratório. Né? A Mariana está tentando reconectá-lo, Fran? É provável, deve estar, com certeza. Mas aproveitando, então, né, esse momento que a gente está aqui numa pausa, né, esses aspectos que o Afonso veio tratando, desenvolvimento, né, criação de novos laboratórios, do desenvolvimento do recurso humano, assim, é muito investimento, né, Barley? Você vê aqui no nosso caso aí, 3 décadas, né? E outro dia eu estava até brincando com um dos colegas aqui que nós começamos como monitor, né? Como monitores. E aí, olha o tempo que demora para chegar né, no status que a gente tem ainda, né? Então, vamos ver aí. Né? Acho que o Afonso está retornando aqui. Olá, Oi, Afonso. Eu estou de volta. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Pode dar andamento, Afonso. Então, maravilha. Então, a internacionalização é um grande passo. E esse grande passo é interessante porque, veja, hoje nós já estamos sendo percebidos no mundo. É uma situação que eu coloco sempre para os meus amigos, e os meus dois amigos, Varley e Franco, sabem disso. O meu laboratório recebeu um prêmio na Universidade de Wingate, certo? Nós fomos a Israel buscar o prêmio. Um prêmio em dinheiro.
por algumas pesquisas com as mídias sociais e o esporte, certo? Então, essa é uma forma de reconhecimento, certo? Atualmente, nós temos um conjunto de pesquisadores brasileiros exercendo papéis, foi o que o Varley e o Franco falaram para o Docil, não é? Em breve, os bastões serão passados. Estamos chegando. Estamos com um pé dentro da ISSP, certo? Estamos com o pé dentro da SUSLUP. Então, esses pés são líderes que estão se despontando e, por conta da internacionalização, partilham do avanço científico internacional. Isso é muito importante. Isso não é importante. É muito importante. Isso é de grande valia. Isso dá credibilidade, isso dá visibilidade à psicologia do esporte brasileiro. Certo? Mariana, por favor, vamos aproveitar que está tudo no ar e vamos em frente. Um país que não faz ciência, apenas... O país deve ter noção que ele não pode fazer ciência investindo apenas financeiramente em cientistas e laboratórios. Esses investimentos são necessários, né? Sem dinheiro eu não consigo melhorar as mídias do meu laboratório, eu não consigo dar bolsa de iniciação científica para os meninos que estão chegando, eu não consigo incentivar uma determinada pesquisa que não conseguiu financiamento. Isso é importante, certo? Então, esse tipo de investimento é importante. Porém, eu tenho que perceber que eu tenho que oferecer algo para o país e para o cidadão. Então, se o meu foco de pesquisa é o atleta, assim que eu pesquisei, eu tenho que dar devolutiva. Se o meu foco de pesquisa são os técnicos, assim que eu pesquisei, eu tenho que dar a devolutiva. Se o meu foco de pesquisa é o desporto aquático, assim que eu pesquisei, eu tenho que dar a devolutiva. O país precisa perceber o efeito da ciência, certo? Então, se nós não tivermos essa devolutiva, dificilmente nós vamos perceber que as pessoas vão entender qual é o valor, qual é o grande lance da ciência no nosso país, né? E aí, nós temos que perceber uma outra coisa. Quanto é que nós estamos fazendo para que os microciclos que estão ao nosso lado, ao lado dos nossos laboratórios, percebam a evolução dessa ciência, certo? Então, essa devolutiva tem esse sinal, tem essa função. Mariana, por favor. Nós vemos, né, que o investimento no Brasil veio num crescendo, né? No entanto, nós percebemos que o grande viés foi a formação de líderes e grupos de pesquisa. E esse resultado já se mostra eficiente, né? Enquanto há 10 anos atrás tínhamos 4 ou 5 grupos, hoje estamos chegando por perto de 40, certo? Então isso faz a gente perceber, faz a gente notar, né, que o desenvolvimento da psicologia do esporte como uma área de produção científica notória e já alicerçada ganha espaço, ganha campo e ganha credibilidade. Por quê? Por que todo esse conjunto de espaço, crédito, notoriedade? Porque ela se mostra transparente, ela produz e mostra, produz e apresenta. Ela não produz e guarda para si, ela produz e leva em frente aquilo que ela produziu. Tá bem? Por favor, Mariana. Eu entendo, Afonso, entendo, né, como pesquisador sênior, né, eu entendo que a formação aprimorada dos líderes permitiu uma maior interação e um maior diálogo com a comunidade científica internacional, certo? Enquanto anteriormente nós tínhamos poucos líderes de pesquisa que dominavam uma segunda língua, hoje nós temos já líderes de grupos de pesquisa que dominam 3 ou 4 línguas. Vocês vão me dizer, mas é importante? Não é importante dominar apenas o inglês?
de uma certa forma, o inglês é a língua universal, dá conta. Mas quanto mais proximidade eu tiver com outras línguas de outros países, mais chance de chegar com menos dedos, não é? Menos reservas eu terei. Né? Eu vou trabalhar com um laboratório de pesquisa da França falando em francês, da Bélgica falando em francês, da Alemanha falando em alemão, da Espanha falando em espanhol. Favorece, isso é uma grande coisa, certo? Isso faz parte da formação aprimorada do líder de pesquisa. Porém, eu queria colocar um ponto e vírgula onde eu coloquei ponto, certo? E dos membros. Os nossos alunos, os nossos membros dos nossos grupos precisam ser incentivados a outras línguas, certo? A participação em simpósios, congressos, parcerias, artigos, livros e outros meios de divulgação colocam-nos em destaque junto aos demais, com grau de excelência. E eu diria para vocês assim, olha, no meu laboratório, a tônica tem que participar de congresso de educação física? Eu digo, é bom. Tem que participar do congresso de psicologia? É bom. Tem que participar de um congresso de sociologia? Excelente. Tem que participar de um congresso de comunicações? Brilhante. Tem que participar de um congresso de enfermagem? Super importante. Ou seja, já que a área é híbrida, quanto mais eu abrir a porta, maior serão as vitrines de exposição. E eu não posso perder isso. Esta é uma grande oportunidade. Congressos, simpósios, parcerias, artigos, livros e outros meios de divulgação são vitrines que eu não posso deixar de apresentar. Certo? Então, eu sugiro que isto é uma outra possibilidade de nós estarmos no mundo acadêmico, no mundo científico. Mariana, por favor. Quando nós pensamos assim, então, né, de uma maneira já meio fechando a minha fala, eu diria que a psicologia do esporte brasileiro garantiu esse seu espaço. Né? Nesse tempo todo em que as sociedades que começaram lá atrás, com o Dittmar, com a Sobrap, depois agora atualmente a BPEX, que nós migramos da Sobrap e criamos a BPEX, né? Ela tem como preocupação, né, para manter o espaço garantido, continuar investindo na formação, continuar firmando parcerias nacionais e internacionais, continuar divulgando nossos trabalhos em áreas disciplinares, ou seja, na área do esporte, na área da educação física, na área da psicologia em si, certo? Mas nas áreas interdisciplinares, psicologia de esportes, sociologia, sociologia de esportes, antropologia, antropologia de esportes, e aí vai. Neurociência, neurociência de esporte, certo? Porém, tem uma regrinha de ouro. E a regrinha de ouro é manter o seu ritmo de produção. Se não mantivermos o nosso ritmo de produção, cairemos no esquecimento. Daqui a pouco alguém pergunta assim, cadê aquele laboratório que existia em tal estado? Cadê aquele laboratório de tal universidade? E aí, os líderes mais exigentes vão entrar no diretório de grupos e vão ver, puxa, mas esse laboratório existe, ele não está atualizado, cadê o líder do laboratório? Certo? Então, manter o ritmo de produção significa, inclusive, garantir o diretório em dia, garantir o diretório sempre inovado, sempre trazendo o novo. Tá bem? Mariana, por favor. E numa situação desta, não é? Eu chego no lápis. Então, a minha fala sobre laboratórios, sobre grupos de pesquisa, agora dirige-se ao lápis, né? Numa época em que as relações internacionais eram mais raras e as visões de academicismo eram outras, porque não era desta maneira, né? Eu me lembro que quando a Regina colocou na fala dela na década de 90, então na década de 90 eu já era doutor, não é? Mas não era como é hoje, certo? Num impulso, eu diria, visionário e edificante, o nosso amigo, o professor Dietmar Martin Samuski, cria o seu laboratório. Não é? Então, ninguém nunca perguntou para o Dietmar quão difícil foi criar um laboratório numa universidade federal, em especial ele não sendo brasileiro,
ele se juntando a um grupo de jovens doutores que iniciavam seus estudos na psicologia, nunca ninguém pensou nisso, na dificuldade que foi. E mais ainda, nunca ninguém se policiou ou pensou como foi trazer aquele grupo de pesquisadores renomados, para um simpósio internacional em BH, certo? Porque nós vimos todos os grandes pesquisadores do mundo no congresso, no simpósio internacional, aí em BH, na década de 90, certo? E isso foi honra e mérito do Dietmar Martin Samuski, certo? Que é um nome que a psicologia do esporte brasileira não pode deixar apagar. Não é somente no Brasil, mas internacionalmente conhecido pelos amigos e raízes que ele deixou fora do Brasil, certo? Mas aquilo que ele construiu está aí rendendo frutos e nós vemos até hoje o tamanho o tamanho e quão frondosa foi a árvore que o Dietmar plantou, certo? Mariana, por gentileza. E eu digo, então, que o lápis teve e tem um papel de destaque na psicologia dos esportes. Eu diria assim, que hoje eu não consigo aquilatar se é na terceira ou quarta geração, então eu optei por jogar já na terceira ou quarta geração, marca um espaço na Academia Científica Nacional, mas marca um espaço na Academia Científica Internacional. Os trabalhos produzidos aí são de conhecimento do mundo. Os membros desse grupo que se destacam em outras sociedades sul-americana, latino-americana, ibero-americana, internacional, obviamente que levam a bandeira do lápis, certo? E isto mostra que esse grupo, que hoje completa 30 anos, ocupa seu espaço como grupo de estudo e pesquisa, trazendo novo e investindo em parcerias fortes e edificantes. Desculpa, eu estou gaguejando porque eu ainda tenho alguns descontroles emocionais que eu não consigo dar conta, mas quando eu falo isso, eu me remeto ao Dietmar e eu me remeto ao Varley e ao Franco, porque eles são os que ocupam esse espaço. Eles são as pessoas que lançam os seus alunos, os seus orientandos, para que eles invistam em parcerias fortes e edificantes. Eu não tenho dúvida disto, certo? Eu tenho certeza que esse laboratório é uma árvore frondosa, de galhos fortes, de galhos que têm uma elasticidade que não se quebra tão fácil, não se quebram tão fácil, mas isso nós temos uma origem que é necessário lembrarmos. Por favor, Mariana, meu último slide. Então, desta maneira, para que eu consiga encerrar a minha fala, eu digo assim para vocês, parabéns, desculpa, mas parabéns, meninos. Os meninos são o Varley e o Franco. Parabéns a vocês, integrantes do Lápis, que hoje comemora 30 anos de atividades e fomenta junto aos demais grupos uma produção reconhecida e admirada. Uma produção de estudos teóricos e aplicados, não é? Mas que, de uma certa forma, traz uma raiz profunda, porque vocês tiveram uma boa sedimentação. Parabenizo também os meus amigos, líderes de grupos de pesquisa e estudos em psicologia do esporte do Brasil, e aos colegas internacionais que estiveram conosco nesse espaço. E fico feliz por saber que esse espaço criado é um espaço que sedimenta novidades no mundo das ciências. Muito obrigado pelo convite, que não me honra, me emociona. Obrigado pela atenção de vocês e que o Lápis tenha certeza que a cada vez que for chamado, eu só tenho uma palavra: presente. Estou presente. Muito obrigado. Um forte abraço. Nossa, maravilhoso. Muito obrigado. Brilhantou, sem sombra de dúvida, esses 30 anos. Mora no coração da gente, Afonso, né? Acho que é dos pais nossos, depois que o Dietmar foi, né, Varley? O pai na terra aqui.
A gente agradece muito, assim, realmente de coração. Teve na minha banca de mestrado, teve na minha banca de doutorado, continua formando muita gente boa, né? A gente está em contato com vários dos seus alunos também. Então, assim, nossa, sem palavras. Muito bom. Professor Afonso, nesse momento de emoção é até difícil falar, mas queria te dizer que essa mesma história o senhor está plantando aí no LEPESP, plantou e tem colhido frutos da mesma natureza, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho hoje de, dentro da ABPEX, ter vários dos seus alunos à frente de várias cadeiras e caminhando no processo. Muito obrigado mesmo por tudo que tem feito, não só pelo LAPS, como pelo LEPESP e também pela psicologia do esporte no Brasil e no mundo. Muito obrigado mesmo. Muito bem. Muito obrigado e parabéns pelo evento.